Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, abençoa teu servo, pastor Manuel, a sua esposa, a sua família, usa ele mais que foi usado pelo ensinamento da tua palavra. Abençoa todos os pastores, presbíteros, diaconato, operador, Pai, todos que fazem a tua obra. Abençoa a nossa diretoria, a Liberativa Executiva, a nossa presidente mundial, nosso Iriniano, a vice-presidente Mandela, todos, Pai, as irmãs, Pai, que são membros da diretoria, meu Pai. Confirma a bênção de toda essa maioria para todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles estavam para o céu, vamos ver o pastor Manuel, com palmas, bem alegre. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, que faça a paz de Cristo, Jesus. Sempre. Senta, meus amados, daqui a pouco iremos já faltar na palavra. Esse nome igual até, aleluia, importante. Crer na oração do servo de Deus. Amém, alegrando o companheiro antigo, não é? Magnelo, está bem aqui conosco hoje, nesta manhã. É uma bênção de Deus que o Senhor prepara para todos nós. Quero convidar a minha esposa para essa sua participação. E daqui a pouco já iremos meditar na palavra de Deus. Creio que as irmãs gostam. Gostamos porque o Espírito Santo de Deus nos leva a gostar da boa palavra de Deus. Os que são participantes da graça, o Senhor da glória gosta da palavra dele. Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos roubar o 46 da área cristã. Talvez toda a igreja conheça. Para glorificar o nome santo do Senhor dessa noite, dessa manhã. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor. Quem souber nos ajude, tá bom? Cante. Com perdão é a voz que pegou a voz lá nos céus. Corajosos, por exemplo, defender, marchando para os céus.
claro, né? O Senhor deixa aqui bem, esse louvor é uma pregação cantada. Quando ele fala que somente os que são leais a Cristo receberão o eterno galardão na igreja, porque nos dias atuais estamos vendo as pessoas voltarem para trás, porque estão olhando para o sistema, olhando para o mundo, mas esqueceram de olhar para aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O único que devemos olhar é Cristo. E se você olhar para o homem, você vai cair, porque todos são falhos. Porém, Jesus Cristo nunca falhou, é sempre fiel e ele sempre permanecerá fiel. Então vamos pedir para ele nos segurar nas nossas mãos. Eu sempre falo, Jesus segura nas minhas mãos, porque a gente é falho e nós poderemos carregar isso. Mas se ele segurar, ninguém descarrega, né? Ele segura e ele sustenta. Vamos orar pelos que são fracos na fé, aqueles que não perdoam mais, porque quando uma pessoa está fraca na fé, é porque ela não tem mais o perdão dentro do seu coração. E vamos orar por nossa vida espiritual, para que nós venhamos olhar somente para Cristo, orar pela igreja do Cristo, orar pelos pastores, obreiros, os presbíteros, diáconos, todos que fazem a obra do Senhor, igreja. São homens e mulheres que precisam da tua oração. A igreja tem observar, orar por eles, porque a luta é todo dia uma batalha, mas o Senhor está conosco para nos guiar, fazer o seu querer, fazer a sua vontade. Aleluia. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. E nós, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, da nossa sábia, das nossas misérias, porque sem ti nada somos. Mas o Senhor que é poderoso, santo, misericordioso para alcançar aquele que não tem mais força para buscar a tua face, aquele Senhor que não tem força mais para ouvir, Pai amado, ouvir a tua gloriosa palavra, Senhor, se afastaram. Mas o Senhor nessa manhã pode visitar aquele homem, aquela mulher, aquele pastor, aquele obreiro, Senhor, que hoje está, meu Pai, desviado, afastado. Meu Pai, vai de encontro aquelas vidas, aqueles ovelhos olhar para o homem, porque o homem é paro, o homem é pecador, mas o Senhor nunca pecou. O Senhor continua fiel na tua palavra. Pai Jesus, encontro cada homem, cada mulher que está enfermo na fé. Eu também te peço pelos doentes, os aflitos, que não têm esperança. Oh, meu Deus, guarda as crianças, dá livramento de jovens, anciãos. Meu Deus e meu Pai, entrego todos as suas mãos, os presbíteros, pastores, obreiros. Meu Pai, enviar todos que fazem a tua obra, aqueles que fazem a obra missionária, levando a tua palavra, Senhor, aos necessitados, aos caídos, que não têm mais esperança. Coloca a tuas mãos santa, misericordiosa, que eles sempre estão avançando, a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem, meu Pai, que encontra a tua palavra do teu servo nessa manhã, ministra, abençoa grandemente, abre o coração, abre o entendimento, dá sabedoria, meu Pai, para nós ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. É isso, Senhor, que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Os irmãos que chegaram, os irmãos também, se quiserem mais para frente, nós já vamos meditar na tua palavra. É uma sequência do outro sábado, a palavra de Deus sobre as qualidades de quem ama, as qualidades do amor de Deus. Obrigado, irmãos, pela compreensão, a cooperação. Já vamos meditar, porque os irmãos sabem que a palavra, ela nos instrui. E nós temos as informações da palavra de Deus sobre as ordenanças de Cristo. Uma pergunta: por qual motivo nós devemos tomar a ceia? E sabe? Por qual motivo o crente não deve ficar sem a ceia? Ele precisa cometer falha, assim. Claro que a pessoa revestida, ela não vai cometer falhas graves. E se torna uma questão de vulgar.
divulgado, assim por diante. Mas sabe por que a pessoa não pode ficar sem a ceia? Quem sabe? Porque é uma ordenança. Fazer isso em memória de mim é uma ordenança. E tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada como ordenança deve ser seguido. E ainda mais, o Senhor da Glória fez a ordenança. Por que devemos estudar a palavra e sentir o efeito que ela traz? Porque é uma ordenança de Cristo, Jesus a nós. Está compreendendo? Porque é uma ordenança. Isto. E por que devemos amar? Amar segundo a palavra? Porque é uma ordenança de Cristo. Então ele deu um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros. É ordenança. Faça isso em memória de mim, no caso da ceia, é ordenança. Ser amoroso, ou seja, acolher e praticar o fruto do amor, os frutos do amor. É uma ordenança. E a palavra nos dá com abundância o Espírito Santo. Para qual finalidade? Para que nós tenhamos prazer em continuar com o Senhor e compreender as suas ordenanças. Então o Espírito Santo, ele veio em forma de derramamento. Os que já receberam a palavra desfrutam desse derramamento. Ou seja, a plenitude do Espírito de Deus está sobre nós. Para qual finalidade? Para que nós sentimos-nos atraídos através das Escrituras. É o que nós estamos comentando. Jesus dizendo: examinai as Escrituras e vossos cuidados terão delas a vida eterna, são eles que me testificam. Estou referindo aos irmãos sobre a ordenança da palavra. E ainda mais, sabemos que a gente aceita Cristo para estar com Ele na glória desde agora, desde o dia que você aceitou Cristo. Já temos aquela ordenança também, que é de perseverar. E Ele nos dá sempre com abundância a maneira de perseverar. Ele nos prepara, Senhor da Glória. Então nós devemos aproveitar esse tempo que Ele nos deu, porque Ele deu de graça e Ele tem prazer que sirvamos a Ele em amor. Em amor não é simplesmente um dom. Amor são qualidades, boas qualidades em efeito, em continuidade. Por isso que temos que examinar a palavra. Quando eu leio a Bíblia, o que acontece? Ela está lendo a mim. Por isso que temos que ler. Quando o irmão ou a irmã está ouvindo a palavra está também falando com a irmã, claro que sim, lendo as nossas vidas para melhor. E sempre mesmo que seja a repreensão, mas para melhor. É por isso que temos que dedicar na palavra. E ainda mais o perigo. Jesus disse que os que desprezam a palavra, ele despreza para a sua própria condenação. E a Bíblia diz que as loucas eram 10 crentes na comparação. 5 eram prudentes e 5 não. 5 eram loucos. Criam na palavra, mas não se interessavam tão profundamente da palavra. Depois, quando a trombeta tocou, as 5 ficaram de fora e as sábias foram para as bodas, para a festa, para a eternidade. As irmãs compreenderam que nós temos que examinar a palavra? Exatamente, muito. E examinar, e outra coisa, Deus nos dá oportunidade para isso. Então vamos aproveitar. Vou dar uma sequência na pregação
comentar aqui, sábado passado, lá no capítulo 13 do Epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos estar nela, nessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos analisando aqui o que diz a palavra de Deus. Aqui vemos, mas vamos ler aqui os versículos primeiros e na sequência, que nos exorta muito a crer na palavra de Deus para a justiça. Crer para a justiça, diz a palavra de Deus. Essa é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos avaliar a palavra de Deus, do Senhor da glória, e aleluia. Nos procura para todos nós e dar nela os detalhes, casamento da palavra do Senhor nosso amado Deus. 1 Coríntios 13. Aleluia! Encontraram a suprema excelência da caridade. Caridade é amor. Está escrito assim na minha Bíblia, e em outras está escrito sobre o efeito da caridade, efeito pleno da caridade. Encontraram? Então já vamos ver. Para a glória de Deus. As que estão lá atrás, se quiserem mais para frente, nós vamos meditar. Auxilia ela aí. Isso. Primeira epístola de Paulo, a capítulo 13. Então, que é tempo de poluição, né? Diz aqui a palavra diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa e como um sino que tira. Versículo 1 e 2, diz aqui a palavra de Deus. Verso 2, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e se conhecesse todas os mistérios, e ainda que tivesse, ou seja, ainda que de mistério e ciência, e ainda que tivesse toda a fé que transforma os montes, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé que, de maneira que transporta os montes, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disto me aproveitaria. Versículo 4. A caridade é sofredora, benigna. Diz aqui a palavra de Deus. A caridade não é invejosa. Também a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus proveitos, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas com a justiça, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta, diz a palavra. Pode sentar, que ela já orou, a minha esposa já orou, nós oramos, vamos analisar bem.
era um ministro que Deus tinha preparado. E ele, através da palavra, é o que vemos hoje. Ele tinha as mesmas oportunidades que temos hoje. E nós sabemos que Deus ele tem um plano, um primeiro plano para conosco, não tem? Qual é o primeiro plano? Salvação. O primeiro plano que Deus, por isso que quando você sente o efeito da salvação, a pessoa é beneficiada com um tipo de alegria que qualquer circunstância da vida ela está alegre, porque é salvo. Porque a bondade de Deus ela é identificada com testemunho. E Paulo, por fim, recebeu a salvação. E ele escreve essa carta aos Coríntios e outros locais também, das igrejas, indicando qualidade suficiente no primeiro plano de Deus. Primeiro, qual é o primeiro plano? Deus amou o mundo de tal que enviou seu Filho, não para trazer bênçãos materiais, porque essas aí existiam antes dele vir. Desde que houve o mundo, houve as bênçãos materiais. O homem respira, o ser humano desfruta das bênçãos material, os pagãos, todas as religiões alimentam do campo. Todas as religiões alimentam das bênçãos de Deus no sentido comum. Estão compreendendo? Todas as pessoas no sentido comum, elas desfrutam das bênçãos de Deus. Come, bebe, respira, enxerga, seja qual for. Não é assim? Então essas bênçãos de materiais, ela já existiu desde que existiu o ser humano. Passou a desfrutar dessas bênçãos. E lá em Mateus capítulo 5, verso 33 e 34, o Senhor mostra, ou 45, melhor dizer, 45, 44, 45 na sequência, e Deus é bom. Ele é bom tanto para os justos e para os não, com respeito que as bênçãos materiais. Nós somos testemunhas oculares. Como estão aí os comércios, estão também aí prosperando nas suas vendas, assim por diante, seus negócios, desenvolvendo bem. Não é isso que a palavra está referindo, que Jesus veio fazer. Ele veio prolongar só que as pessoas que não aceitam Cristo, quando nós estamos falando. Não é um julgamento nosso, mas a Bíblia diz que todo que crê não morra. E os que não crê, aí não pode ter a vida eterna porque não crê. Então foi esse benefício que o Senhor da Glória veio trazer para o mundo. E devido ao benefício da salvação, é um benefício específico, isto é, a pessoa passa de segunda classe para a primeira classe, que é a segunda classe, a pessoa que não tem ainda o efeito da aceitação da palavra de Deus. Então ela passa de segunda classe, continuando a segunda classe. Agora, desde que a pessoa aceita Cristo de coração, lógico, ela passa de primeira classe para segunda classe para primeira classe. É nos honra, porque o que estamos lendo aqui na palavra de Deus, aonde ele expressa que duas bênçãos que Deus trouxe para as pessoas, temporâneo.
a bênção dos dons espirituais. É o que Paulo está referindo aqui. É a bênção de Deus, mas é passageiro. Depois nós vamos ver isso daqui a pouco embaixo. Então os dons são passageiros. Deus beneficia hoje a igreja com os dons, mas não tem aquela especificação semelhante ao caráter. Semelhante ao quê? O caráter. Exatamente. Falar mais alto é o caráter. Por isso que ele está referindo. Ainda que ele tivesse toda a fé, essa palavra de Deus, que transportasse montes assim por diante, se não tivesse amor, nada aproveitaria, seria como um sino que tine, diz a palavra de Deus, seria como um sino que tine, uma pedra que soa, no caso, seria como um metal, que é um objeto, pronto, seria como um objeto. O objeto ele fica no seu lugar onde está e não funciona. E ele expressa os dons de Deus. Ainda que ele tivesse o dom de transportar montes, mas não tivesse o quê? Amor. Então, o dom é de Deus, mas o sustentável do dom é o amor. Por isso que é bom você aprender a falar. Porque eu não sei o tempo, você não sabe, nós não sabemos, mas a trombeta tocará. Se as pessoas estiverem vivas, os salvos ouvirão e subirão. E os que já dormirem em Cristo ouvirão e despertarão. Uma coisa muito linda para a palavra, para a vida. Só que, como Jesus nos salva, ele nos beneficia. Ou não? Por que beneficia? Porque o Espírito Santo, ele controla o temperamento. E Paulo está referindo aqui sobre ele mesmo, testemunha plena da palavra, porque Paulo era um homem de um temperamento muito quente. Ele era muito explosivo. E agora ele dá um testemunho na prática. Vocês estão compreendendo? Aí ele dá um testemunho na prática que ele podia ter todos os dons, mas tinha um destaque que demonstra testemunho da segurança de tudo aquilo que Deus nos deu. Ele quer dizer isso. Porque a salvação, ela não vem só de palavras. A salvação vem acompanhada com os benefícios, fruto do Espírito. E sendo assim, há mudança radical de atitude. Por isso nós temos que avaliar bem a palavra para que sigamos sendo beneficiados por ela. Então ele estava referindo que ainda que ele tivesse tal fé de ser morto, para não negar a Cristo, ou seja, entregar o corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Aí nós podemos chegar à conclusão que ele estava falando, que sem o amor, toda boa obra que a pessoa faz para Deus é inútil. Não é assim. Quando falta o amor. Aí ele faz as dimensões da caridade, no versículo 4, ele diz a palavra de Deus, como nós lemos, no 4, né? A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Porque quando é que a pessoa se ensoberbece? Quando ela toma a parte de fazer as coisas por sua própria conta, suas próprias contas, as suas próprias atitudes. Então isso falta uma caridade.
Mas voltando ao mesmo assunto que o Paulo estava falando, quem está escrevendo aqui é um homem que era 100% zeloso da lei. Ele era zeloso da lei, era irrepreensível. Paulo era um homem muito estudioso, muito famoso, muito zeloso, mas do seu jeito, do jeito dele. Por isso que ele estava referindo, ele era zeloso, mas faltava o testemunho de uma pessoa zelosa. Como assim? Aqui ele faz uma série de comentário e ele coloca o respaldo como caridade. Ele estava vivendo a época. Depois que ele aceitou a Cristo, ele passou-se de exclusivo para conselheiro. Está compreendendo? De exclusivo para paciente. De exaltado para humilde. Lá no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, como sabemos, ele era um zelo com toda arrogância. Eu vou, eu faço, eu prendo os crentes, eu arrasto os crentes, eu castigo os crentes. Então o ego dele nunca faltava aquela conservação estimada por ignorância. Mas de repente ele encontra com Cristo, que é bem conhecido o texto, para quem já leu, claro, e ele faz uma pergunta. Ele não faz tudo, não ia para fazer tudo, não ia fazer isso, fazer aquilo. Mas quando ele encontra Cristo, ele faz a pergunta: o que é que eu devo fazer? Aí o exaltado se humilhou, o arrogante se humilhou. E ainda falou com uma voz de sujeição. Falou com uma voz do Espírito quebrantado: Senhor, o que eu devo fazer? Ele não fazia tudo por sua própria conta. Ele perseguia os cristãos, pegava a carta dos sacerdotes em Jerusalém para ir perseguir os crentes onde estivesse, e de uma maneira oposta, mas era zelo oposto. Aí ele faz essa pergunta: o que eu quero que eu faça? Que tipo de atitude ele tomou? Humildade. Aí ele recebeu as qualidades do amor de Deus. E aí ele recebeu, mas não recebeu em vão. Ele cultivou a palavra. Ele foi guardando aquilo que ele ia recebendo de Cristo e conservando o fruto da caridade, que é um dos detalhes que não pode faltar, porque quando Deus nos salva, como eu já disse até antes, quando eu repeti a palavra, a salvação vem junto com o quê? Com o selo do Espírito. Já leram isso? Com o selo do Espírito. Eu vou ler para os irmãos aqui em Efésios capítulo 1, um pouco para frente, se vocês quiserem, e é importante, é mais do que importante, é tudo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, vamos fazer esta avaliação desta boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Então, Efésios capítulo 1, vamos ver o que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Se vocês encontraram? O que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste
selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo do Espírito Santo, ele vem acompanhado com a crença, com o arrependimento. Não sei se vocês estão compreendendo. Aí o que acontece? A pessoa recebe a Cristo com o coração disponível para Ele, imediatamente a pessoa é selada por quê? Porque o que é que nos leva à alegria da salvação? Quem testemunha de Jesus no sentido verdadeiro, real, é justamente o Espírito Santo. E o versículo 14 diz que é o penhor da nossa herança, diz aqui a palavra de Deus, né? A qual é o penhor da nossa herança para redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então, aí veio a salvação, que dá a entender, nem todos compreendem assim, mas é o que nos leva a uma segurança, com garantia, é a crença na palavra. E Paulo, quando ele recebeu a Cristo, ou seja, quando ele se converteu, que Jesus deu a ele as ordens, o que ele deveria fazer, imediatamente ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, olha aqui, Espírito Santo da promessa, ele vem acompanhado com qualidades. Olha o testemunho. Paulo, que era fariseu, está aqui no capítulo 3 de Filipenses, não é? Versículos 4 e 5. Ele diz: eu era fariseu. Quer dizer, ele era muito condizente com a lei, aprendia muito bem a lei, ensinava muito bem a lei, só que era relacionado com o homem ser falho, ele não compreendia. Ele não compreendia que a pessoa precisa da ajuda de Deus, porque ela é falha. Mas depois que ele aceitou a palavra, veio sobre ele o fruto do amor, as qualidades do amor, que é o que testemunha realmente de Cristo, o Senhor da glória. Vou repetir as frases. Então houve mudança radical de atitude. Aquele que era explosivo tornou-se moderado. Aquele que era áspero e zeloso do seu próprio jeito tornou-se sujeito à palavra de Deus. E aí ele escreve essa carta para que toda exaltação, toda arrogância seja banida através da caridade. Por quê? Quando Moisés recebeu a lei trouxe acompanhado com a lei, veio pena de morte. E acompanhado com a lei também veio a ira das pessoas mesmas. Por quê? Porque a ira demonstra intolerância. Não estou falando da ira de Deus, que é o zelo, é a prudência, é a sustentação da verdade. Mas a ira das pessoas, elas perdem a oportunidade de ser beneficiados com as devidas bênçãos de Deus. É isso que ele está falando. Então, aqui em Romanos capítulo 4, versículo 15, está escrito que a lei opera a ira. Porque quando não há lei, também não há transgressão. Então, no tempo que a pessoa viveu, mesmo na era do paganismo, ou na época da lei, a ira estava sempre presente, porque recebia o mandamento na letra. Mas a graça não é só na letra. A graça, ela traz o escrito ou a escrita em dois lugares, sim ou não? Aonde está a escrita da graça?
dos nossos corações. Tem 2 Coríntios 3, na sequência, na palavra do Senhor. Então, a graça é isso. No momento que a lei de Deus, o consenso de Deus está escrito em nossos corações, automaticamente nós estamos sentindo o efeito daquele escrito em nossos corações, que é a palavra. Por isso que ele estava referindo que o amor não irrita. Irrita a gente como humano, a gente irrita, mas não permanece na ira. A diferença é esta, é que faltando o amor, a pessoa ela cria um senso de vingança. E aquilo continua dentro do coração como mágoa. E os que guardam mágoa é constatado pela Bíblia, também constatado pela ciência, que a maior parte das pessoas que sofrem de câncer no mundo é causado por motivo de o quê? Guarda de mágoa. Agora, a palavra de Deus escrita nos corações tira esse vínculo que não é bom, vínculo mau. Por isso que quando Jesus ensinou, ele diz na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Está referindo em toda a área da palavra de Deus. E aí a pessoa, nós passamos a ser mais dobráveis com Deus, conosco e com o próximo. Tudo relacionado ao efeito da caridade. É o amor completo de Deus para conosco. O amor, ele não é invejoso, como nós vemos aqui. O que é inveja? É você estar aborrecido quando o outro está abençoado. Que coisa de diabo. Inveja é isso. Mas eu estou tão aborrecido, fazendo uma comparação. Por quê? O diabo fulano, assim, o diabo ele gosta, está tão abençoado, mas eu estou tão aborrecido com isso. Eu estou liberto? Nem perto, por causa da tristeza sobre o benefício de Deus em uma pessoa. Isso é inveja. A inveja é a palavra de Deus. Que é leviano? A pessoa ouve a palavra, até gosta da palavra, mas depois, nem me lembro mais. A gente não lembra tudo da Bíblia, mas as recomendações chaves que coopera para a nossa defesa, a defesa da nossa fé, temos que ter essa guarda. Uma das palavras que você deve guardar, todas elas, né? Que é o coração, quanto mais ele fica cheio da palavra, mais ele fica mais fácil de carregar dentro de si. Está compreendendo? Quanto mais você enche o coração da palavra, mais o coração fica leve. Leve referente ao pecado. Por isso que é bom a pessoa meditar bem. Agora, com respeito ao que ele está referindo, traz todas essas explicações, essas experiências, mas porque ele cita na prática, ele também era na prática. Ele cita porque ele recebeu de Cristo a abundante riqueza. Que riqueza? A riqueza da graça de Deus. A graça, ela traz para nós no presente o quê? O que é riqueza? A riqueza é a abundância. Riqueza, tem dois tipos de riqueza. Tem as riquezas que condizem com o mundo, que são passageiras. E existe a riqueza que condiz com a graça de Deus, a vida em Cristo Jesus. Essa riqueza, ela é permanente. Que riqueza é essa? Ela é sustentada, essa riqueza é sustentada através de uma boa qualidade
que é o que? Humildade. O que Paulo quis dizer aqui no sentido resumido, geral, é esse. Ainda que eu fizesse toda a boa obra, mas se eu tivesse o intuito no coração de humilhar alguém, tirar vantagem em cima de alguém, essas minhas boas obras que eu estou fazendo não funcionam, não adianta nada. Se eu tenho o senso de oportunista negativo, mesmo que eu tenha algumas boas obras, também não valia. Porque a oportunista, nós estamos no tempo da graça, é tempo de perdão. Mas o oportunista, às vezes ele fica procurando a falha em alguém para criticar. Em vez de ajudá-lo, critica. Então ele é uma pessoa que não tem aquele senso do fruto do amor causado pelo fruto do Espírito Santo, que nós estamos referindo, que esse texto também fala sobre fruto do Espírito de Deus, e não tem aquele bom senso, ele tem mais o senso de vingativo do que de acolhedor. Mas o Espírito, ele é acolhedor. O Espírito, ele é benigno. O Espírito Santo é... O que quer dizer essa palavra? É a pessoa que ela é boa e conservada, a bondade. É pessoas que transmitem confiança. Até os casais, o esposo deve transmitir confiança para a esposa e a esposa do esposo. Vive juntos a vida toda. Um dia a vida humana de gemido, outro dia de alegria, mas estão ali. Mas eu já vi casos assim, que a esposa chama o esposo, fala, e aí entra com aquele tom agressivo, ou vice-versa, ou o esposo a esposa. Porque quando falta caridade, entra a agressividade. E não precisa algo mais gostoso na vida do que você transmitir a benignidade. Possuir benignidade e transmitir ela para quem? O que é isso já? O que significa essa palavra? Já foi dito. Pessoas que ela é constantemente confiança de você falar com ela. Mesmo que seja um problema grave. Mas podemos resolver de uma maneira mais pacífica. Quando está presente a caridade. Aí eu deveria contar algo para a pessoa, mas ela é tão áspera que ela vai se explodir. A pessoa pode até ser boa, mas não é benigna. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E Ele trouxe para nós também esta benignidade. Isto é, como estamos no fruto, sobre o fruto do Espírito, que é essas qualidades que nós temos. A caridade é benigna, não é invejosa, não é, a caridade é sofredora, isto é, na lei, como eu já citei, a lei opera a ira, não sofre. Tem pessoas que até hoje crente, ele não sofre nada. Qualquer algo que vem ao contrário, ele já se explode. E a explosão serve para quê? Para negar o amor que Deus deu. Porque quando a pessoa se explode, o que acontece? Quando ela está naquela posição que esteve Esaú, qualquer coisa Esaú já perdeu a paciência, não quero mais.
mais. As coisas simplesmente ia fazer algo e dava um probleminha, em vez dele resolver com paciência, ele já vivia por natureza irritado. E ele viveu por natureza debaixo do aborrecimento de Deus. Você já leu isso? Eu vou ler aqui mesmo no Malaquias, no capítulo 1, 2, diz a palavra de Deus. Ainda tem uns minutos para nós, mas isso é muito importante, irmãos e irmãs. Não sei se vocês são que leu, alguém que lê. O livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeiro ele faz o profeta, da parte de Deus, faz o questionamento. E depois ele expressa por que eles estão questionando, Deus estava questionando através do profeta sobre pessoas que qualquer coisinha já se irrita. Eu já ouvi pessoas falar isso. Eu qualquer coisinha pego tudo que tenho, eu me irrito, qualquer coisinha já se torna uma pessoa explosiva. Já ouvi pessoas assim. Porque ela está preparada só para ter prejuízo, que conhece a Cristo, tem a fé em Cristo, mas faltando a caridade, entra a falta de paciência por tudo. Isaú não tinha nem paciência para o trabalho. Quando ele queria se alimentar, ele ia buscar o que estava pronto. O que estava pronto? A caça lá no mato. Ele era caçador, está no capítulo 27 de Gênesis, na sequência, onde a história que eu estou falando. Por isso que veio o Espírito de Deus e nós não devemos perder essa oportunidade. Devemos estar sempre, porque nós somos seres racionais, devemos ter esse raciocínio que Deus nos deu, usando para desfrutamento daquela oportunidade. Encontrou, vocês? Malaquias 4. Capítulo 1, versículos 1 e 2. A ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu, pois, amei o Senhor, mas vós dizeis, em que pecamos? O povo está pecando ignorantemente, perguntando em que pecamos. Encontrou? Pode ler. Vós amante, não foi Esaú, irmão de Jacó, que disse, o Senhor, todavia, amei o irmão de Jacó, e disse o Senhor, todavia amei Jacó, e aborreci Esaú. Olha aqui na minha Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 9 da Epístola aos Romanos, versículo 13. O Senhor da Glória dizendo assim, olha, no mesmo sentido. Por isso que é bom você estudar a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Como está escrito, todavia, aborreci a Esaú e amei a Jacó e aborreci Esaú. Romanos 13, capítulo 9, versículo 13, está referindo. Por que Deus aborrecia Esaú? Porque ele não tinha paciência para nada. Tudo que ele fazia, se não fosse do jeitinho dele, ele já irritava na hora. E cada momento que a pessoa irrita por coisas que deveria ter mais paciência, Deus afasta a pessoa. Aqui nós vemos dois versículos, ou seja, o texto do capítulo 1 de Malaquias e o contexto do capítulo 9 de Romanos, versículo 13, trazendo a revelação de Deus para os profetas e para nós sobre uma pessoa que era constantemente profano porque não tinha a caridade. Analise bem,
Por que é importante a pessoa, nós, participar de ensinamento bíblico? Agora, quando a pessoa, ela ira constante, ela tem esse ato de irar, ela está perdendo todas as oportunidades e benefícios que Deus dá. Estão compreendendo? Vamos ver aqui no capítulo 1 de Tiago, que era o dirigente da igreja primitiva. Tiago, capítulo 1, e versículos 19 e 20. Na epístola de Tiago. Vamos ver o que diz a tua palavra do Senhor. Bem lá no fim, próximo o Apocalipse, eu não encontrei a epístola de Tiago. Capítulo 1 de Tiago, ele doutrinando a igreja. Louvado é o nome dele para sempre. Encontraram? Tiago, no capítulo 1. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 19. Sabei, meus irmãos, amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Quem sabe o que significa a palavra homem? A palavra homem, para quem não sabe, significa humanidade. Quando Deus está falando com o homem, Ele está falando também com quem? Com a mulher parece com o homem? Parece ou não? Não? Por isso que é um ensinamento que não precisa. A mulher não parece com o homem? Minha mão tem quantos dedos? Nem precisa perguntar, que todos sabemos. Nossa, sempre comentário. A mulher tem quantos dedos na mão? É parecido? Então chegamos à conclusão. A mulher tem quantos olhos? O homem quantos? 2. Então não podemos ter aquela arrogância religiosa que funciona. O homem tem quantas vezes é respiratório? 2. E a mulher quantas? 2. O homem tem quantas bocas? E a mulher? Quantas orelhas, audição o homem tem? E a mulher? Quantos copos o homem tem? E a mulher? Então chegou à conclusão. Compreendendo? Não podemos de maneira alguma cometer pecado de preconceito, que é pecado que leva para condenação, se não deixar esse pecado. Então a mulher, ela é parecida com os mesmos traços que o homem possui, somente a parte do sexo, mas os demais, todos os traços que o homem possui, a mulher também possui, porque a palavra homem está referindo também à mulher. Quando Deus chamava Adão, o homem, o que acontecia? A mulher estava junto. Não precisava chamar Adão? Não. Chamava só Adão. Eva não tinha nome ainda naquele tempo. Então, veja bem. A mulher parece com o homem? Agora sim. Então, está bem. O homem tem uma cabeça e a mulher tem uma. É bom ensinar. Por quê? Porque aí tira todo o machismo. O homem machista é no papo da ignorância. Por isso que eu fiz a pergunta. Homem, quando Deus fala com o homem, está falando com quem? As mulheres. Jesus veio ao mar da Galileia, as margens do mar da Galileia, dizendo: arrependei-vos, que é chegar o reino dos céus. Ele estava falando com quem? Com homem ou com mulher? Todos. Mulheres. Vendo? Uma palavra dirigindo as duas naturezas, a masculina e a feminina, mas os traços são os mesmos. Tanto que quando Deus dá o Espírito Santo, Ele dá mais para o homem ou mais para a mulher? Igual.
se os dois buscarem juntos, se os dois desejarem da mesma maneira, não você deseja menos, ou seja, o homem deseja receber o Espírito Santo com abundância, a mulher deseja receber o Espírito Santo com abundância. Agora Deus vai dizer assim, não, você é mulher, você vai receber menos, e você é homem, vai receber mais. Tem isso? Não. Eita maravilha! Então é a nossa felicidade. Está compreendendo? Porque é importante? É importante você participar do ensinamento ou não? É o culto de cura divina. Porque as dúvidas vão saindo e Jesus diz: quando abre o coração, facilita até para receber a cura. Está lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 14, diz na sequência. Então é o verdadeiro culto de Jesus, de culto de cura divina, é um ensinamento, sabe por quê? Quando Jesus ia pregar a palavra, ele tinha tanto interesse que as pessoas ouvissem a palavra, que ele chegava a uma grande multidão, ou poucas pessoas, ele pregava sentado. Sabia? Já foi dito isso, ele pregava sentado. Por quê? Ele estava na presença do Pai, aprendendo. Quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. E quando ensina, e quando levanta para ensinar sem aprender, a maior parte dos ensinamentos são heresias. E aí é perigoso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: prepare, você vai dar conta de tudo lá no juízo final, porque você vai para o juízo final para ser julgado lá. Já ouviu alguém falar isso? Já, né? Irmão, você já aceitou Cristo? Então, você está caminhando com Cristo agora, é agora. Cadê o juízo final? Sumiu. Sumiu para mim, sumiu para você, sumiu para a igreja. Por quê? Se ainda faltam mais de 1000 anos para o juízo final, segundo a Bíblia Sagrada, e agora nós já estamos beneficiados com a salvação agora. Então, cadê o juízo final? Para nós ele já foi cancelado, porque foram justificados pela fé e temos paz com Deus. Agora, o pregador só que transmite às vezes algo que não aprendeu, ele começa a mexer com o psicológico da pessoa. A pessoa às vezes vem para a igreja com o psicológico até bom, mas sai com o psicológico doente. De ouvir pregações ameaçadoras. Por isso que é importante você aprender a palavra de Deus. Nós estamos indo para já o final desse trabalho maravilhoso. Tem algo a comentar? Os irmãos? Não? Então, aqui no capítulo 20, não é? De Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora, o que leva-nos a não viver irados direto? Se Deus deu riqueza para uma pessoa, contenta por estar rico. Tem uma parte financeira média, contenta. A pessoa é mais humilde, mais pobre, contenta também que eu tenho o pão de cada dia. A ansiedade hoje é a intensa doença dos séculos. É constatado pela sociedade. Quem é crente e quem não é sabe também que a ansiedade ela tem trazido maior prejuízo, um dos maiores prejuízos para os que vivem nesta terra. Agora o Espírito Santo leva-nos a comentar com aquilo que já temos. Eu não vou ler, mas vou citar lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 5 e 6, para 17, né? 6, 5, 6, 7. Que a piedade, ela é proveitosa para os que têm contentamento com aquilo que já possuem. A ganância, ela separa o homem de Deus, o ser humano de Deus.
E outra que nós estamos tendo em cima desse tema sobre fruto do Espírito, referente ao amor, aí Tiago expressa, sabendo que a ira do homem não opera o amor de Deus. E o que nos sustenta em receber a adoração e conservar a adoração em espírito e em verdade. A palavra é espírito, quer dizer, servir a Deus direto a Ele, não é? Mas a verdade está na prática do amor para com o próximo, Senhor. Em espírito é vertical, mas em verdade está no horizontal. Se eu digo que amo a Deus e aborreço o seu irmão, eu amo a Deus ou sou mentiroso? Está escrito em João 3,15, 4, melhor dizer, na sequência dos versículos, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. É mentiroso por profissão, porque nós podemos cair talvez até uma falha, às vezes até cometer uma mentira, mas de repente bate aquele arrependimento. E a pessoa arrepende-se e Deus tem compromisso de perdoar quem se arrepende. Glória a Deus. Estão compreendendo? A palavra de Deus, ela traz esse significado. Eu vou encerrar aqui depois de orar em favor dos irmãos, um giro com azeite que traz a cooperação, o senso prestativo para a palavra. Aí aplica a unção com azeite. O azeite simboliza o quê? Até isso nós precisamos sabermos porque estamos sendo ungidos com azeite. Não é simplesmente um dever religioso ou uma obrigação religiosa. É justamente a preciosidade que traz ligado à palavra. Tem pessoas que você unge por educação, mas ela não tem a mínima prestatividade sobre o que está recebendo. Talvez a culpa não é da pessoa, às vezes é nossa, às vezes não explicamos. Mas o azeite simboliza Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, tanto na área da cura física para as pessoas e também, aí já entra um som para ministro, assim por diante. Perdão de pecado para crente. Isto é os benefícios que nós temos aqui na terra, dentro da palavra de Deus. Eu quero deixar esse versículo, capítulo 12 de Hebreus, se os irmãos quiserem olhar. Olhem também, no capítulo 6, e versículo 16. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Viu? As pessoas que não têm aquele senso de não ter paciência, ele já vive cometido pelo pecado de profanação. Esaú diz assim, claro que ele não é primogenitura. Porque bem sabeis, versículo 17, bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar, a bênção foi rejeitada. Compreendeu? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscasse. Tem pessoas que ela tem um arrependimento emocional, né? E não diz com arrependimento do Espírito Santo que ele é real. Esaú chorou, arrependeu, mas aquele choro do quê? Aquele choro falso. Existe choro por ira, choro por emoções humanas, choro no Espírito Santo e choro falso. Nem toda pessoa que está emocionada está até chorando.
Mas a Bíblia diz que tem choro, é choro falso. Agora Esaú chegou do campo de fome. E Jacó disse, olha, e disse para Jacó, me dá um pouco dessa comida. E Jacó falou, eu sei que dá o direito de ser primogênito. Ele disse, que me vale ser um servo de Deus? Que me vale eu ser uma serva de Deus, no sentido da expressão feminina? Que me vale eu ser um servo de Deus? Me vale eu ser um servo de Deus? Já estou quase morrendo de fome. Me dá logo essa comida e eu não quero ser mais. Tomar conta disso mais. Profanou ou não? Um prato de uma bala doce. Troca o direito eterno, o direito de honra. O eterno nós não podemos, porque nós estamos ainda para julgar. Estamos por observar. Mas ele foi rejeitado por Deus, porque ele tinha aquele senso de tudo. Não é só isso, qualquer coisinha. Eu vou resumir, porque é tão gostosa a palavra, não é? Eu estava comentando faz muitos anos sobre a pessoa não ter paciência com algo na vida. E uma irmã falou para mim, olha, eu sou assim. Eu, para perder a comunhão com Deus, é só estender a roupa, colocar a roupa no varal e a roupa cair. Para mim, acabou tudo na vida. Eu já entro em ira. Mas daquele dia para frente, ela foi curada, porque recebeu, entendeu a palavra. Cada momento que a pessoa ira, coisa tão simples, né? A roupa caiu. Ira e muita ira. Simplesmente assim. Que essa palavra, como tirei em cada coração, é um ensinamento ou não precisa? Precisa. O amor, ele troca a natureza da lei antiga para a graça. Na lei, a pessoa estava, qualquer coisinha, a pessoa já desirava. Na graça, em vez de irar, ela sofre. Ela pode entristecer. Essa tristeza, segundo Deus, não é pecado. Entenderam? E Deus continua nos abençoando. Querendo Deus, estaremos sempre nesse trabalho tão lindo que é a palavra de Deus, não é? Compreendeu, irmã? Como Deus é reto com o homem e com a mulher? E Deus continua nós com Deus. Quem fecha sua oferta, apresente a Deus. Apresente com amor, apresente com alegria, com graça em cada coração. Quem pode ajudar, ajude a irei daqui a pouco terminar e passar para o irmão Givaldo e os amigos. Deus de glória, Pai Celestial, em Cristo Jesus, teu amado Filho, meu Deus, meu Pai, e venha, Senhor da glória, em cada momento nos dar essa perseverança como tem nos dado, em Cristo Jesus, teu amado Filho, também, meu Deus e meu Pai, receba, meu Deus, as ofertas que o Senhor tem preparado, porque, na verdade, Senhor da glória, o Senhor começa tudo primeiro em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, é no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que o Senhor da glória tem nos abençoado, tem nos preparado a oferta. Receba, Senhor, o poder da tua santa e gloriosa palavra. Amém. Momento de oferta é um momento de muita alegria, não é? Por quê? Por quê, irmãos? Porque Deus nos honra tanto que Ele nos colocou como administrador dos seus bens. Olha que maravilha, você sente alegria. Ah, que alegria de ofertar a obra de Deus, porque em vez de Ele ter mandado anjos incorruptíveis, Ele confia a administração desse pedaço de barro sobre nós. E somos muito honrados por Ele ser administrador das suas motorias, das suas finanças. Aleluia! E nós cooperamos na obra de Deus. Honra que vem de onde? Dele. É uma realidade. Tem também os envelopes, como eu disse, os irmãos passam. Aí, quem pode passar os envelopes, pegue pela fé do Senhor da glória. Deus prepara a sua oferta. Deus prepara ou não prepara? Passa aí, Conceição, por favor. Acho que as irmãs hoje está restrita. Pega aí, por favor, os envelopes. E eu vou passar a palavra ao irmão Diácono Givaldo. Aleluia. Companheiro de batalha, vitorioso, alegre, próspero. E alegremos com ele. Amém.
Amém, Jesus. Saúde mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem aprendeu mais com Jesus, glória a Deus. Então, vivendo e aprendendo. Deus abençoe, nosso Manuel, esse sábado, esse ensinamento para todos, né? Que comparecer em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, sua ele, sua esposa, sua família, seu trabalho. E todos vocês que compareceram aqui nessa manhã, em nome de Jesus, no nome do ministério, seja bem-vindo, irmão católico, seja bem-vindo. Todo dia tem bênção. Amém? Graças a Deus, irmão. Às 7 da noite é a nossa ceia, quinta ceia do ano de 2025. Quem é nego de ceia, diz glória a Deus. Sexta-feira, sábado, às 7 da noite, Santa Ceia do Senhor, aqui os presbíteros, celebrando a ceia para todos que são nego de ceia e comunhão com Jesus Cristo e com a Igreja de Deus e Amor. Irmão, irmão, se você puder, traz um quilo de alimento para que não seja merecido, né? Para ajudar os necessitados. Se puder trazer um alimento, não seja merecido para ajudar as pessoas necessitadas. E a segunda ceia desse mês é amanhã, às 9 horas da manhã. Está aqui já do meu presidente Bruno, pastor, celebrando a ceia para todos os negros em nome de Jesus Cristo. Bom, eu Deus se lembra de ceia. Amanhã às 9 da manhã e às 19h30 o culto da expressão jovem. Com as obras do bater para todos em nome de Jesus Cristo. Quem entendeu o aviso diz amém. Deus abençoe a todos vocês, nosso pastor Léo. Depois ele vai fazer a oração da fé e vai do apelo e ungir a igreja. Quem não são com óleo diz glória a Deus. A Bíblia diz, em Tiago, se tiver alguém enfermo, feito de pecado, são o presbitério da igreja e uso com óleo santo, será perdoado o pecado. E curado na enfermidade. Deus amém? Deus abençoe a todos. Eu, pelo Senhor de Deus, com palma, bem alegre para Jesus. Vamos agradecer a Deus. E quem aceita Cristo, onde a vida está? Escondida com Ele. Depois, na sequência, vamos mostrar na Bíblia. Os que recebem Cristo em todas as épocas, a vida não está escondida lá no abismo, está lá na glória. Maravilha. Vamos agradecer a Ele por esse trabalho maravilhoso. Tem alguma pessoa que afastou-se do Evangelho e sentiu de aceitar Cristo como Salvador? Tem alguém? Tem pessoas que não é crente, estão conosco, sentiram de aceitar Cristo Jesus como seu Senhor? Se tem, pode se manifestar e iremos apresentar em oração. Deus tem um compromisso de perdoar quem se arrepende. Então vamos agradecer a Deus por esse poder divino que Ele nos deu. Depois os irmãos façam a Bíblia como disseram, Ele ungiram com prudência. E sabe o que é isso? Todos nós precisamos saber. Ungir com o que é prudência. É que algo que você pode fazer 1 minuto, você não gasta 5, gasta um só. Você está compreendendo? Isso é prudência. Se a Bíblia diz que Deus é o Deus ligado, você fala já, responde. Então eu não vou usar prudência, não vou. Se eu posso elogir em meio minuto uma pessoa, eu não vou usar 3 minutos ou 4, chama prudência, porque a fé está ali, tanto quem está se ungindo, quanto quem está recebendo. E a fé, ela é questão de milésimo de segundo. É uma realidade da palavra de Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, te agradecemos por estar aqui nesta manhã e nas demais manhãs também, meu Deus, em todos os tempos, em outros dias também de cultos, em outros momentos, levando-nos em paz como tu sucesso, através da tua palavra, no nome do teu Filho Jesus Cristo, e assim seja. E graças a Deus. A paz de Cristo Jesus. Amém. Diz amém. Deus nos guarde nessa boa palavra.